Ele é jornalista e professor do seu ofício. No Câmara Entrevista de hoje, eu e a querida jornalista Fabrícia Prates temos o prazer de conversar com Arthur Gebara. Oi, Arthur. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fabrícia? Aqui com a gente. Prazer é meu de visitá-las aqui Conta na pra Câmara. gente há quanto tempo você está na profissão de jornalista e como foi que você descobriu essa vocação? Então, eu acho que o jornalismo tem um pouco a ver com leitura também, né? Eu gosto muito de ler desde de garoto, né? Comecei naturalmente lendo aqueles clássicos e tal. Depois me interessei muito pelo jornalismo em função, né, até de uma imagem meio romântica, né, do que é o jornalismo, e principalmente na minha época, eu comecei nos anos 70, né, que ainda existia aquela figura do jornalista meio desbravador, né, e o jornalista o correspondente, por exemplo, correspondente de guerra, essas coisas eram interessantes, né? Nós ficávamos de uma certa maneira assim meio fascinados pelo mundo do jornalismo, né? Então eu acabei me interessando e fui trabalhar assim um emprego assim meio sem querer numa rádio, né, numa emissora de São Paulo, que era a Rádio Dourado, que pertencia ao jornal Estado de São Paulo. E lá comecei basicamente a minha formação. Porque fui fazer faculdade depois, né, enquanto eu já trabalhava em jornal, já trabalhava na Rádio Dourado, e acabei ficando lá durante mais de 20 anos, né, e trabalhei na rádio durante muitos anos. Trabalhei no Estadão também durante algum tempo, e em várias áreas, especialmente na área de esportes também. Trabalhei especialmente na área de esportes, trabalhei na área de cultura, de música. Acho que tudo isso contribuiu um pouco para minha formação, né? Não só a formação universitária, acadêmica e tal, mas a formação prática também, né? Prática e cultural, principalmente porque fui trabalhar numa emissora muito voltada para a área cultural, né? E principalmente uma emissora que tinha um prestígio muito grande, e lá aprendi muito durante muitos anos, principalmente no jornal Estado de São Paulo. Você sabe, o Arthur, além disso, é um querido amigo, que eu considero ele como meu amigo hoje. Com ele certeza. É meu professor, né? Faço estudo de jornalismo com ele. E as minhas perguntas, na verdade, as minhas dúvidas em relação à profissão. No teu caso, você encontrou dificuldades no início da carreira ou não? Naquela época, quer dizer, eu acho que nós tínhamos mais... Era um modelo de jornalismo diferente, na realidade, né? Mas eu encontrei as dificuldades naturais. Quer dizer, eu acho que você tem que... primeiro, você tem que ter a formação necessária e o interesse pela área, né? Mas eu acho que, principalmente no rádio, eu acho que eu encontrei principalmente a necessidade de produzir muito rapidamente, e isso me ajudou bastante como radialista, como jornalista, porque eu acabei aprendendo um pouco a escrever mesmo textos, scripts, matérias, né, em redação de jornal e tal. Aprendi meio na prática mesmo, em função do tempo, né, com aqueles deadlines. Isso era uma dificuldade inicial que acabou se transformando numa ferramenta de aprendizado. Acho que foi muito importante, né, durante esse período. Nesses tempos tenebrosos que a gente vive, onde as fake news correm soltas aí o verdade. tempo todo, qual que é o papel da mídia para você? Eu acho que o papel da mídia continua sendo muito importante, e agora acho que mais importante ainda, na medida em que você tem um volume de informações que devem passar pelo nosso filtro, né? Eu acho que cada vez mais nós precisamos avaliar as fontes, né, de onde vem a informação. E eu acho que nesse aspecto o jornalista profissional tem um papel muito importante, fundamental. Os veículos de comunicação têm um papel que eu acho que talvez seja o mais importante nesse momento. Talvez na história desses veículos de comunicação aqui no Brasil, acho que eles estão passando por um momento muito importante de mudanças, em função das mudanças tecnológicas, mas eu acho que
principalmente, eles são fundamentais na medida em que eles emprestam credibilidade à notícia verdadeira. Então, ou seja, uma maneira importante, uma maneira, eu acho que é viável de nós evitarmos a fake news e tentarmos mudar um pouco esse cenário é através dos jornais, é através dos veículos de comunicação consagrados. Quais conhecimentos, além dos adquiridos em sala de aula, podem contribuir para o desenvolvimento profissional? Então, eu acho que existe uma polêmica em relação ao jornalismo, em relação aos cursos de jornalismo, que ainda sempre existiu, mas eu acho que aqui, por exemplo, na região nós somos o único, a Unifaat é a única faculdade, é o único centro universitário que oferece um curso de jornalismo. E, aliás, um curso de jornalismo muito consagrado, muito prestigiado. Nós já formamos aqui vários jornalistas que estão em atividade aqui na região, né? Temos o pessoal na Vanguarda, na 102 de Bragança, quer dizer, nos veículos de comunicação locais, né? Na TV Atibaia. Eu acho que a faculdade, de um modo geral, hoje, ela ajuda muito na formação cultural também, né? É um contato importante com a vida acadêmica, né? Com a formação cultural, com a possibilidade de ele se tornar um jornalista crítico, né? Reflexivo, que leve em consideração e que forme uma visão de mundo interessante. Mas, além disso, eu acho que a prática, o dia a dia, é o que a gente procura, o nosso diferencial no curso de jornalismo da Unifaat é oferecer um pouco dessa prática, tentar simular o que é o dia a dia do jornalista, tanto no rádio, na TV, no jornal, né, nos veículos online hoje. É uma possibilidade que o aluno tem de ter um primeiro contato assim com o que é o dia a dia do jornalista, né, numa redação, e, por outro lado, o que ele adquirir a formação necessária para poder ser um profissional de gabarito. Pegando um gancho aí com a pergunta da Fabrícia, já que você é professor, quais as áreas, né, daqueles que se formam em jornalismo, quais as áreas que eles podem atuar? Então, o jornalista pode atuar em várias áreas. Esse é um aspecto bem interessante da nossa profissão, que é a possibilidade de ele atuar em vários segmentos. Por exemplo, existe hoje uma tendência do jornalista e um interesse de muitos alunos em se especializar em algum segmento, em algum tipo de atividade. Especialmente, por exemplo, no esportes, né, nós temos aqui, a gente percebe que aqui na região existe um interesse muito grande, principalmente depois, né, do acesso do nosso RB Bragantino, né, a questão também da economia é uma possibilidade, também é um setor muito interessante, que existe uma demanda muito grande e um interesse muito grande por esse segmento, e nós temos poucos analistas mesmo que entendam do assunto, né? Pela complexidade, muitas vezes os alunos acabam até fugindo um pouco dessa área, mas eu acho um segmento fundamental, muito importante. Eu acho que eles devem até olhar isso com mais atenção. E a política, naturalmente, que é uma cobertura diária e obrigatória, né? Além disso, aí tem outras especialidades que a saúde, a educação, né, turismo, a gente tem várias outras possibilidades, moda, né? Quer dizer, hoje aí você tem uma diversidade aí muito grande de temas e assuntos que podem, que o jornalista e que o profissional pode trabalhar. Conversar um pouquinho com você, a gente sabe da importância para todo profissional, para quem vai prestar vestibular também, da questão do repertório de leitura, do repertório de escrita. Como você vê a importância do domínio da escrita para aqueles jornalistas que vão trabalhar nos grandes jornais, que vão ter que escrever diariamente? A arte de escrever bem é sempre importante, né, para o jornalista.
da marcenaria, né, da escrita, de uma certa forma, né? Mas, por outro lado, o jornalismo é bem diferente de literatura, né? A gente tem um modelo de atuação, né? É completamente diferente. Na verdade, não necessariamente o jornalista vai escrever literatura, vai fazer literatura, né? Vai escrever livros, a não ser livros, reportagens, eventualmente, mas eu acho que a leitura, seja ela de literatura, seja um livro voltado para a área de reportagem, para o jornalismo, etc., é sempre muito importante, né? Eu acho que é lógico que se ele tem talento para a literatura, por exemplo, é lógico que isso vai ajudar muito, com certeza, né? E isso vai, talvez, fazer com que ele pode transformar o seu próprio texto em algo talvez muito mais atraente, mais interessante para o leitor, né? A gente pode observar, vendo a TV mesmo, lendo jornais, que o jornalista mais intelectualizado, ele sai na frente. Sai na frente, com certeza. E tem um texto, muitas vezes, mais atraente, né? Ele consegue trazer e conquistar muito mais leitores, com certeza, né? Vocês acabam trabalhando isso com a gente também em sala de aula. Sim. Sala de aula com jornalismo literário, né? Exatamente. A disciplina de desenvolver. jornalismo literário que o professor Osni, né, é o responsável. Não, muito interessante. É lógico que a gente tem que sempre que diferenciar a questão do texto jornalístico, porque ele é diferente. Ele atende uma necessidade, né, dentro do veículo de comunicação que estabelece uma série de prazos e muitas vezes isso acaba impedindo que o repórter faça um texto mais elaborado. Agora, e fora isso, ele trabalha com aquelas questões básicas, né, do lead, né, do jornalismo que é o jornalismo padrão, né, na verdade, cujo último e principal objetivo é a informação. Arthur, muita gratidão. Eu que Foi um agradeço. prazer tê-lo aqui, te entrevistar. É um prazer também ser a sua aluna e você pode ter certeza que eu vou levar seus ensinamentos assim para toda a minha vida. Obrigada, Arthur. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigado, Sucesso Juliana. sempre. Sucesso sempre. Obrigado, uma honra aqui ter vindo aqui conversar com E hoje, vocês. então, uma preciosa entrevista com essa parceria maravilhosa da jornalista Fabrícia Prates, da nossa equipe aqui do Câmara Entrevista. Muito obrigada, Fabrícia. E o Câmara Entrevista, então, vai ficando por aqui. Beijo para vocês e até a próxima.